Agora tá. Boa noite, turma. Boa noite, Sati. Boa noite aos cruzeirenses que me enviaram mensagem o dia inteiro. Como eu disse à sala, quero lembrá-los que o meu celular não é para receber zoações, é para receber dúvidas de alunos. Entendeu? Daniela de Uberaba foi a primeira a me mandar mensagem. Ela acordou 6 horas da manhã pensando em mim e me mandou uma mensagem. Bom, antes de mais nada, recebi o e-mail de vocês. Não consegui ter acesso à prova do correio. Quem fez prova do correio? Mas você não conseguiu a prova também, não, né? Pois é, eu não consegui ter acesso para poder comentá-la em sala de aula com vocês, inclusive da matéria que a gente está vendo. Eu sei que caiu questão, que alguns alunos me falaram, mas eu não consegui ter acesso. Gostaria de ter para poder já introduzir na aula, mas não tem problema. Vou introduzir para vocês, amanhã deve sair, né? Não é possível. Hoje, à noite ou amanhã deve sair a prova. Saindo, o próximo assunto que a gente está entrando hoje ainda, já é matemática comercial, eu já vou inserir as questões da CESP, porque, afinal de contas, é uma das nossas instituições deste ano, né? A de vocês que vão fazer analista é a CESP e a ESAF, são as mais fortes para vocês. Tá certo? Bom, no último encontro, eu parei com vocês em potenciação, tinha parado naquela questão ali com vocês. Isto. Falei, né, do regra de potência e tudo mais, e faltou trabalhar de restinho de radiciação, que eu vou trabalhar por desencargo de consciência. Tá certo? O motivo é bem simples, quase não cai em prova. Tá certo? Mas se por acaso resolver cair, eu não sou culpada. Tá? É por desencargo de consciência mesmo. E por que, por exemplo, quando eu for trabalhar a parte de juro composto, em alguns casos nós caímos em raiz. Então a gente tem que saber trabalhar do mesmo jeito. O grande medo de vocês de radiciação é a raiz. Só que, deixa eu falar, tem raiz em tudo quanto é lugar, não tem que ter medo de raiz. Existem as raízes que não são exatas, vão vir na prova como se não fossem exatas. E existem as raízes que são exatas e que eu tenho que saber extrair. Tá certo? Não é cobrado de vocês extração de raiz. Saber extrair, por exemplo, a raiz quadrada de 2, que dá 1,41, 40 e poucos, isso não é cobrado de vocês. Mas a noção de quanto que dá, vocês têm que saber. Principalmente quem vai fazer o cargo de analista. Saber arredondar, saber trabalhar com noção de valores é um dos principais pontos dessa parte de conjuntos numéricos. Então, quando eu vou trabalhar com, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós sabemos que a raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 4, 2. A raiz quadrada de 9, 3. Entenderam? Então, esses valores são valores intermediários. Então, é isso que eu estou falando de arredondar, de saber mais ou menos quanto que dá. Por exemplo, se tivesse aqui no meio certinho, entre 1 e 2, seria 1,5, não seria? Então, o que nós matemáticos fazemos? Arredondamos a raiz de 2 para 1,4 aproximadamente. Enxergaram? E a raiz de 3
para 1,6, 1,7, aproximadamente. Tá certo? 1,7. Tá? E a mesma coisa que a gente faz com o restante. Então, quando vier numa prova, para você ter noção de quanto que vale, quando fala aproximadamente, essa noção básica é disso aí que a gente está falando. Se não for a CESP. Porque se for a CESP, ela dá o valor que quer que seja usado. Tá certo? Ela fala, considere raiz de 2 igual a tanto. Considere raiz de... Ela dá o valor exato para vocês considerarem. E aí é só fazer conta com vírgula. Mas ela te dá o valor que ela quer. Tá? O resto não, o resto é aproximadamente. A ESAF pede aproximadamente. Tá certo? Então, quando fala aproximadamente, é isso daí. É você ter uma noção de quanto que dá. Tá? Noção. Não vai ter valor próximo, não. Exato, só se eles derem o valor. Tá certo? Então, o grande medo é ter que saber a raiz de cálculo. Isso vocês não têm que saber. Agora, saber tirar uma raiz, isso vocês têm que saber dando o seguinte, quer ver, ó? Raiz quadrada de 64, eu sei, é 8. Raiz cúbica de 216, vamos supor que você não saiba. O que você vai fazer? Você vai fatorar o 216 por 2, por 2, por 2, por 3, 3 e 1. Como é raiz cúbica, eu conto de 3 em 3. Então, sai o 2 e sai o 3. 2 vezes 3, 6. Entenderam? E se não for uma raiz exata? Por exemplo, a raiz quadrada de 200. É só fatorar. Agora, eu, por exemplo, a raiz quadrada de 200, eu separo em valores que eu sei. Eu sei que 200 é 2 vezes 100. A raiz quadrada de 100 é 10. E a raiz quadrada de 2 não é exata. Então, se eu quisesse saber o valor aproximado, como eu falei com vocês antes, a raiz de 2 não dá 1,4? Então, seria 1,4 vezes 10. Ou seja, aproximadamente 14. Entenderam? Raiz quadrada de 72. Fatoro 72. Tá vendo aqui, ó? Quando eu dividi por 2 já deu 36, não é? 36 não é uma raiz exata? Então eu faria isso daqui, ó. Raiz de 36 é 6. E como aqui não é exata, fica lá. Entenderam? Eu vou agrupando em valores que eu sei a raiz exata. Tá certo? Se for raiz cúbica, conta de 3 em 3. Se for raiz quadrada, de 2 em 2 e assim por diante. Tá certo? Isto é para tirar raiz que não é exata. Saber calcular uma raiz. É isso que é cobrado em prova. Tirando isso daí, eu tenho que lembrar que o expoente fracionário é que me dá a raiz. Quando eu tenho raiz enésima de A elevado a P, isso é o mesmo que P sobre N. Aqui vai para cima e aqui vem para baixo. Tá certo? É a mesma coisa, tá? Pode deixar mais um pouquinho.
Prontinho? Não, eu espero. Prontinho? Então vamos lá. Pode jogar lá para mim, Roberto. Olha só. Então, raiz enésima de A. É só isso que vocês têm que saber. O índice sempre vai ser um número natural maior do que 1. Tá certo? Outra coisa. Quando eu tenho as propriedades, presta atenção. Multiplicação de mesmo radical, eu conservo o radical e multiplico lá dentro. Divisão de mesmo radical, eu conservo o radical e divido lá dentro. Não tem propriedade tipo raiz de 3 mais raiz de 2 não é raiz de 5. Nem com mais e nem com menos. Tá certo? Não existe propriedade com raiz nem com potência envolvendo soma ou subtração. Tá certo? Se eu tiver radicais diferentes, também tem como fazer a conta. Eu não sei se foi assim que vocês aprenderam, mas eu aprendi assim. Eu transformava isso em potência, tirava o mínimo múltiplo comum, porque é uma fração, né? Tirava o mínimo das frações e etc. Eu faço um pouquinho diferente. Eu faço assim, ó. Quer ver, ó? N vezes M, N, M. E cruzo. A elevado a M, B elevado a N. Entenderam? Eu pego lá dentro elevado ao outro e esse elevado ao outro. Enxergaram? Tanto na multiplicação quanto na divisão. E não existe. Não esquece isso, tá? Então tá. Aí, quando eu tenho raiz da raiz da raiz da raiz da raiz da raiz, basta conservar o A e multiplicar todo mundo, tá vendo? Ó? Ou seja, aqui tem um 2, não tem? 2 vezes 3... 6 vezes 5, raiz 30. Enxergaram? Beleza. Aí, questãozinha pra gente. O que eu tenho aqui? Eu tenho... Aqui é uma raiz quadrada, não é? São radicais diferentes. Então, o que eu vou fazer? 3 vezes 2, 6. Este elevado a 2. X2 elevado a 2, x4. Vezes x1 elevado a 3. Entenderam o que é cruzar? Então, vai dar quanto? x3 dividido por raiz sexta de x. Eu estou dividindo mesmo radical. Então, eu conservo o radical e divido lá dentro. x4 vezes x3, x elevado a 7. Não é isso? Dividido por x elevado a 1. Divisão de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes.
Nesse caso, como x é maior ou igual a zero, eu posso simplesmente tirar da raiz, portanto, a resposta é x. Tá certo? Então, beleza. Pode deixar aí para mim que eu vou apagar aqui. De quê? Simplificar radical. Presta atenção. Raiz Deixa eu mostrar aqui, Roberto. Raiz cúbica de 2 elevado a 1. É a mesma coisa que 3 vezes 2, 6, e 2 ao quadrado, entendeu? Eu multipliquei aqui por 2 e aqui por 2, não foi? Não, calma. Tá vendo aqui? Então, se eu tiver isso daqui, ou seja, se aqui dividir pelo mesmo número que aqui, eu posso simplificar e voltar ao que era antes. Por exemplo, se eu tiver raiz 30 de x elevado a 20. Isso aqui é 3 vezes 10, isso aqui é 2 vezes 10. Então, eu posso simplificar raiz cúbica de x ao quadrado. Mas foi isso que você falou. Mesma coisa. N. O mesmo N daqui? Então. Isso daqui é um múltiplo disso. Entendeu? Tinha que ser M. Pelo que eu entendi que você está falando, é isso. Entendeu? É porque isso daqui, é porque um é múltiplo do outro, entendeu? Então eu posso simplificar. É essa que fala a propriedade. Ah, entendi. Tá. Pode ir? Deixa eu passar, pode? Aí, eu coloquei uma outra regra que eu chamo de regra do apartamento. Eu chamo.
Tá certo? Mas, na verdade, é quando eu tenho vários radicais, um dentro do outro. Tá certo? Aí, olha só. Faz esse aqui comigo. Raiz de 2, da raiz de 2, da raiz de 2, etc. Primeira coisa que eu tento fazer é tirar de dentro do radical. Então, raiz de 4 é 2, vezes 2, 4. Raiz de 4 é 2, vezes 2, 4. Raiz de 4 é 2, vezes 2, 4. Raiz de 4 é 2. Beleza. Mas pode acontecer de não sair, concorda? Pode acontecer de ter a raiz de 2, da raiz de 2, da raiz de 2. E aí eu não consigo tirar de dentro do radical. Aí, quando a gente aprende isso, tem duas maneiras. Ou você vai colocando para dentro e vai tirando, ou você vai tirando em formato de fração. Não sei qual que vocês aprenderam. Raiz de 2, da raiz de 2, vezes 2 elevado a meio, por exemplo. Enxergaram? Aí, soma 1 mais meio. Enxergaram? Lembraram disso? Ou, o cara fazia o contrário. Raiz de 2, da raiz de 2, da raiz de 2, ele colocava lá dentro, entendeu? Se ele saiu de uma raiz quadrada, então, para entrar, ele entra elevado ao quadrado. Então, ficaria raiz da raiz de 2 elevado a 2 mais 1, 3. E assim por diante. Todas duas, para mim, dá muito trabalho. Entendeu? Não justifica. Aí eu chamo de regra do apartamento da seguinte maneira. Você mora num prédio, tá? Para você sair do seu apartamento, você precisa da chave do seu apartamento, não é isso? Se você tem aqueles prédios que tem blocos, aí você precisa da chave do seu bloco, não é isso? Da chave da portaria. Se for de carro, ainda precisa da chave da garagem, não é isso? Para sair do prédio. Se você precisa disso para sair, para entrar, você também precisa das mesmas chaves, não é isso? Então, se eu não consigo sair do radical, então eu entro. Da seguinte maneira, olha só. O B, para entrar aqui, ele precisa da chave R. O A, para entrar, ele vai precisar da chave Q e da chave R. Se tivesse alguém aqui fora, ia precisar da chave P, Q, R. Enxergaram? É exatamente esse meu raciocínio. Então, nessa daqui, eu faria assim, ó. Chave 2, chave 2, chave 2. Entendeu? Então, o meu chaveiro tem que ter 2 vezes 2 vezes 2, chave 8. Esse 2 já está dentro do apartamento, ele não precisa de chave. Esse 2 aqui, ó, ele vai entrar elevado ao quadrado. Entendeu? Esse 2, ele vai entrar para essas duas portas. 2 vezes 2, 4. Multiplicação de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Entenderam? Eu acho mais fácil do que fazer um por um. Entendeu? Eu uso o mesmo raciocínio, mesma coisa, só que você mata uma raiz só. Então, por exemplo, se eu tiver raiz cúbica de x, da raiz quarta de y, da raiz quíntupla de z, isso vai ficar o quê? 3 vezes 4, 12. Vezes 5, 60. O z já está dentro da raiz. O y precisa da chave 5. E o x precisa da chave 20. Só isso. Entendeu? Mais nada.
Oi. Fala de novo. Ó, a galera da sala está perguntando por que que o Y, tá certo, ficou elevado a 5. Olha só, o Z está dentro do primeiro radical, então ele fica elevado a 1. O Y entra para dentro dele, então ele vai ficar elevado a 5. E o X vai entrar para dentro dessas duas raízes. Aí 4 vezes 5, 20. Tá certo? Posso passar para o slide? Então vem cá. Essa aqui, ó, presta atenção. 2, 2 e 2. Não é isso? 2 vezes 2 vezes 2, raiz oitava. X elevado a 1. X elevado a 2. E esse X, olha só, menos 1 vezes 2 vezes 2. Então vai dar quanto? Menos 4. Certo? Multiplicação de mesma base, conserva a base e somam-se os expoentes. Então, raiz oitava de 1 mais 2, 3, menos 4, menos 1. Esta é a resposta. Tá certo?